palestre, e quem vai fazer a última exposição é o nosso querido irmão Felipe Mascarenhas. O tema da palestra é Jesus e a manjedoura do mundo. Muito boa tarde a todos. Que a luz do divino amigo e mestre Jesus nos inspire e continue a nos envolver nesses momentos. Naquele tempo, a humanidade parecia mergulhada em profundo sono. Naquele tempo, houve uma noite incomparável. Naquela noite recuada, a natureza enviava um sinal. A natureza, aqui já tão cantada e relembrada, dos céus enviava um sinal, um convite a um despertar. Naquela noite, surgia no céu da Palestina uma estrela diferente. Aquela estrela anunciava o cumprimento das profecias que falavam daquele que viria libertar o homem da opressão, que viria libertar o povo da opressão da escravidão. Naquela noite, a estrela que brilhava nos céus desceu à terra. Mas, inesperadamente, aqueles que imaginavam que aquela luz fosse surgir em grandes palácios, lá não a encontraram. Ele vinha para despertar a todas as criaturas. Sua mãe é carregada nas costas, no lombo de um animal. Era um animal que conduzia Maria. José caminhava ao lado, prosseguindo. E quando aquela noite surgiu, aquela estrela brilhando no alto, buscaram abrigo. Buscaram abrigo no coração dos homens. Mas somente encontraram abrigo na manjedoura entre os animais. Daquela manjedoura, naquele dia, nascia uma luz. E aquela luz, nascida entre os animais, se irradiaria. A estrela que descia à terra irradiaria as suas luzes por todo o planeta. No livro Mecanismos da Mediunidade,
O benfeitor André Luiz, no seu intenso processo de aprendizado no mundo espiritual, nos traz a lição, dizendo que desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Poderia-se dizer, diz André Luiz, que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da natureza, os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. A chegada do Cristo recebia o toque de aprimoramento e beleza para todos os reinos da nossa evolução. Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações. Jesus vinha libertar as nações, não da forma social, que sempre lhe será vestimenta às necessidades de ordem coletiva, mas no santuário mais íntimo de cada um, mas no ádito das almas, em função da vida eterna. E cantam espíritos luminosos ao perceberem a chegada do excelso benfeitor. Hosana nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Após aquela noite, os anos correram e vamos encontrar aquela estrela nascida na manjedoura, irradiando agora as suas luzes por toda a terra. Vamos encontrar Jesus em um diálogo inesquecível. Um doutor da lei, um jurista, alguém que conhecia as Escrituras, alguém que conhecia a lei divina, alguém que tinha contato com todas as revelações de orientação para a humanidade, aproxima-se daquela estrela na terra e pergunta: depois de quê? Depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna? Ele que já sabia, pergunta a Jesus. E Jesus devolve-lhe a pergunta: que está escrito na lei? O que é que está escrito? Como lês? Como tens lido a lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo.
respondeste bem, diz Jesus. Faze isto. Faze isto e viverás. Ele então pergunta novamente a Jesus: e quem é o meu próximo? Eis a discussão que permanece ainda hoje. Eis a discussão. Quem merece o nosso amor? A quem devemos fazer o bem? Devemos fazer distinção? Quantas vezes nos colocamos na condição daquele jurista, daquele doutor da lei, que ante as orientações seguras e claras do Evangelho, ante as orientações seguras e claras, busca a casuística, busca os recursos da interpretação para adequar o mandamento ao seu próprio desejo, aos seus próprios interesses, à sua conveniência, aos vícios adquiridos. A resposta de Jesus, nós bem sabemos, é a parábola do bom samaritano. Uma resposta desconcertante, porque para ele, doutor da lei, israelita, um samaritano era alguém desprezível, alguém que entendia o mundo de forma diferente da que ele acreditava, e portanto era um ser que não merecia o seu amor. Ele não é o meu próximo. Mas Jesus lhe conta a parábola desse homem que ele considerava desprezível e que, no entanto, é aquele que se torna o próximo do caído. É ele que se torna o próximo, é ele que se torna alguém digno de ser amado. E nós? E nós? Hoje estamos mergulhados na experiência material. E os desencarnados que aqui estão, na trajetória, em breve estarão de volta. Nós, em breve, estaremos de volta na condição deles. Não sei o quão breve para cada um de nós, mas estaremos. Qual aquela noite inesquecível? Nascemos em um mundo cercados, completamente rodeados pelos nossos irmãos de evolução, os animais. Somos nós ontem. Há em nós a herança dessa experiência que vive. E, ante as orientações seguras e claras que o Espiritismo nos traz em relação aos animais, e que nós hoje passamos até aqui refletindo sobre isso, as orientações seguras e claras da espiritualidade superior sobre isso. Qual tem sido a nossa conduta? Qual tem sido? Quantos argumentos encontraremos ainda para subjugar, explorar os animais? Para não respeitar todos os reinos da evolução? Quantas vezes recorreremos às nossas supostas necessidades? Amarás o teu próximo como a ti mesmo,
ensina o mandamento, ensina Jesus. E nós vamos perguntar: quem é o meu próximo? Não matarás. Ensina um mandamento simples. Simples. Não matarás. Ensina o mandamento e ensina Jesus. Vamos encontrar argumentos? Meus irmãos, minhas irmãs, todo aquele que lesa a natureza e, portanto, as leis divinas, porque todas as leis da natureza são leis divinas, como aprendemos em O Livro dos Espíritos. Todo aquele que impõe dor, Criador, ao redor dos próprios passos. E qual será o nosso papel? Condenar e atirar pedras? Ou auxiliar no despertar de consciências, iniciando, é claro, pela nossa. Primeiramente pela nossa. Qual será o nosso papel? No livro Pontos e Contos, mas também no livro Antologia Mediúnica do Natal, encontramos uma página memorável do benfeitor Humberto de Campos. Natal simbólico. E nele, o Humberto de Campos nos traz essa simbologia que nós encontramos naquele cenário da vinda do Cristo. Diz Humberto de Campos: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Cada um de nós aguarda ansiosamente o nascimento desse Cristo em nós. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Nós esperamos ansiosamente as revoluções exteriores. Ela inicia com o nascimento do Cristo em nós. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal, diz ele, se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas. E aí nós lembramos a nossa trajetória evolutiva em todos os reinos. Passamos também pelos oceanos. Temos em nós oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras. Tempestades que surgem para renovar o clima interior de nós mesmos. Varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o princípio nobre serviu
de precursor. O princípio nobre surge como precursor ao conhecimento inicial do Cristo. E aí, diz ele, verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. José e Maria foram a Belém porque estavam atendendo a um recenseamento e precisavam ir até a sua cidade para fazer esse recenseamento. A cidade natal. E aí ele diz, alcançamos a transformação essencial justamente na fase de contas espirituais com a nossa própria consciência. Seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. A nossa maturidade, que aos poucos vai chegando. Mas não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. E não recebemos. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico, senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. E ela começa a nascer aos poucos. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre. Não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice, no auge das sombras de nossas inquietações e falências. Na noite mais escura é que vamos perceber o brilho da estrela. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade, na solitude de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser, os lobos que ainda trazemos e que precisam ser amados. São os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Chegam então pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores, vinda de mentes, de espíritos, de corações superiores, que nos presidem os destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Nesse ponto, pensando nessa inspiração que verte do alto, nessa grande imagem dos anjos que cantavam a chegada de Jesus na terra, que falam aos pastores que cuidavam das ovelhas. Nesse ponto, eu busco a inspiração de espíritos, de mentes que trouxeram
para nós, para cada um de nós, orientações. Como devemos nos relacionar com a natureza, com os animais. No livro Os Mensageiros, André Luiz, nos seus inícios de aprendizados espirituais, nos narra um encontro com um companheiro caído na estrada. Quem sabe, até mesmo lembrando a parábola do bom samaritano, que encontra um homem caído na estrada. Aproximam-se os espíritos para entender o que havia acontecido, pois havia um animal ali parado, que lhe era ajudante. Um benfeitor que cuidava daquela região é chamado para entender o que havia acontecido. Ele diz: eu não pude auxiliar ao homem. Ele maltrata muito o seu animal, que lhe auxilia a ganhar o pão. Hoje as suas vibrações de ódio eram tão grandes que ao dar uma chicotada no animal, ele deu-lhe um coice e ele caiu assim. E agora está sangrando. E Aniceto, o benfeitor do livro, encerra o capítulo dizendo que cada homem comum, como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares. Demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Pois, diz André Luiz, comecei a compreender então que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno, a todo tempo. Então, o que nos cabe ante esse cenário? Nesse mesmo cenário, os espíritos que ali habitavam, que ali estavam, se reúnem e alguns pedem a Aniceto que fizesse algumas reflexões sobre aquele acontecimento. Então é-lhe trazido um livro identificado como o Evangelho. André Luiz diz que Aniceto abre como quem já sabia a passagem que seria refletida naquele momento. Então ele descreve o cenário e diz que houve profundo silêncio. Eles estavam em um campo, em meio à natureza. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores, os espíritos desencarnados ali, demonstravam grande interesse pelas palavras que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a voz do irmão Vento, sussurrando harmonias e frescura. A paisagem não poderia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, o fim da tarde. André Luiz diz que se recorda então dos salões verdes de nosso lar. Ele então abre na carta de Paulo aos Romanos. Vejam só. A carta de Paulo aos Romanos. Quando Jesus desce à terra, a grande expectativa do povo israelita era de alguém que viria libertá-los da opressão do povo
romano. Então ele abre a carta de Paulo aos Romanos e lê: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, em algumas traduções aparece da escravidão, da corrupção, para a liberdade e para a glória dos filhos de Deus. Fala de Paulo, no capítulo 8, versículos 19, 20 e 21, na carta que ele escreve à comunidade cristã em Roma. Então o benfeitor reflete: irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando, na expectativa, esperando, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. E o benfeitor passa a falar de processos de escravização impostos pelo homem, esperando que ao libertá-los, o homem, a criatura humana, também se liberte. Porque, em verdade, nós jamais aprisionamos o outro sem que aprisionemos a nós mesmos. Conheço-vos de perto os sacrifícios, diz o benfeitor, falando com aqueles espíritos. Conheço-vos, e é como se eles falassem agora a cada um de nós. Essa mensagem, ela chega para cada coração. Ela não está lá atrás. Fala hoje. Conheço-vos os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. E poderíamos falar a cada um de nós, abnegados trabalhadores encarnados na crosta terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, desencarnados também, falemos, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando, qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos,
convertendo-nos em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorosa, amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. Mas também, diz o benfeitor, não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Como dizia o Luiz antes, o ser humano é mais frágil do que cruel. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Rafael falou aqui antes, do quanto as questões, os nossos hábitos alimentares também estão relacionadas à fome no mundo. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio, é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, diz o benfeitor. E aí nós ouvimos a fala deles para nós. É para eles, é para nós. Para eles. Que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles, pelo futuro de nós mesmos, como espera pacientemente a nossa transformação, a nossa renovação. Escutemos os gemidos da criação. Quantas vezes conversamos aqui ao longo do dia a dor que nos causa, a dor, a urgência que nos causa ao vermos os gemidos dos nossos companheiros de evolução. O benfeitor diz: escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos, não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna, porque, como diz André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade. Aliás, Humberto de Campos, no Pontos e Contos. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Ainda que rodeiem um campo de vaidades e insolências, auxiliemos-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Acréscimos sublimes, né? Que nós ainda não sabemos exatamente quais são, mas saberemos. Não olvidará Ele, o Criador do universo, o Criador de tudo, ou dos multiversos. Não esquece nenhum dos seus filhos.
Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. E aqui o benfeitor passa a trazer algumas informações técnicas em relação à nossa forma de se alimentar e de absorver os nutrientes e as energias. Então ele vai dizer: como sabemos, o organismo algum poderá viver na terra sem o nitrogênio. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desses elementos de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. E aí ele passa a falar sobre isso. Mais adiante ele dirá: mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto, quando a nossa alimentação se transformará de maneira intensiva. Ele diz, mesmo ainda em nosso lar, ainda estamos distantes dessa transformação de que ele fala aqui, que eu recomendo aos irmãos que depois leiam, façam essa leitura refletindo nisso. Capítulo 42 do livro. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas. Essa procura por nutrientes em paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres da criação, aos seres inferiores, e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem. O pensamento não será exclusivista e egoístico. A indústria glorificará o bem. E, sentindo-nos o entendimento das finalidades da vida, percebendo que nós passamos a exercer aquilo que nós realmente viemos fazer no mundo, porque a natureza está expectante de que nós assumamos o nosso verdadeiro papel de filhos de Deus.
nesse dia, sentindo-nos o entendimento das finalidades da vida, a boa vontade e a veneração às leis divinas, o Senhor nos permitirá, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera e, diríamos, de outros nutrientes necessários. Ensinaremos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa. Cooperação. No livro Paulo Estevão, não haveria cooperação, né? Não haveria amor sem cooperação. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. De cooperação generosa, que nunca perturbaremos essa permuta, essa cooperação, nunca perturbaremos, sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. A assembleia então calou-se. Todos ficaram em silêncio, em meio à natureza, envoltos, rodeados daqueles animais que se aproximaram. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e em seguida fechou o livro. E conclui ele dizendo: observemos como o Evangelho, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados, somos nós. A natureza aguarda a nossa manifestação, a nossa responsabilidade, a nossa tomada de responsabilidade para assumirmos o papel que nos cabe. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas, inferiores na trajetória evolutiva. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos. Ajudemos a todos, sem perguntar quem é o meu próximo, sem fazer distinções. Ajudemos a todos. E como já dissemos, é muito simbólico que estejamos reunidos aqui hoje, em Petrópolis, a cidade que leva o nome de Dom Pedro, a cidade onde eles passavam tanto tempo, e onde nós vemos no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nasceram eles já também com a missão definida de serem aqueles que seriam também responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil. Foi durante o governo de Dom Pedro II que a princesa Isabel, tomando de uma pena, um gesto simbolizando, através de uma pena de um animal, ela assinou a libertação de homens, de mulheres,
de irmãos, de companheiros. Daqui hoje parte uma vibração de todos nós, para que nós possamos tomar esse símbolo, esse gesto, e possamos assinar a lei áurea da nossa escravidão dos vícios, dos quais se derivaram, dos erros dos quais se derivaram inúmeros vícios da nossa alimentação. Daqui parta hoje, dos nossos corações, uma vibração a todos os seres da criação. Não sejamos escravos do vício. Não sejamos escravos do paladar. O Evangelho é o código de libertação para as nossas almas. Quando grafarmos o Evangelho em nosso coração, ele será o código de libertação dos animais também. Os animais esperam por nós. A natureza espera por nós, pela nossa compaixão, pelo nosso amor. Sejamos nós o próximo. Sejamos nós o próximo da natureza, dos animais, dos nossos irmãos. Obrigado pela atenção de todos. Então, agradecemos ao irmão Felipe Mascarenhas. Estamos com o nosso tempo já estourado. Faremos então a mesa redonda bem rapidinha, tá bom? 1h30 mais ou menos. 15 minutos, pode ser? Nós temos umas